Normalmente, déficit cardíaco, uma pessoa normal, geralmente é 5 litros. A frequência cardíaca nada mais é do que os batimentos cardíacos, ou ciclos cardíacos. O volume sistólico. O volume sistólico é a quantidade de sangue ejetada a cada batimento. Ou seja, a quantidade de sangue que sai do ventrículo e vai para a artéria. Seja a aorta, seja tronco pulmonar. Beleza? Até aqui alguma novidade? Não. Vocês vão estar cansados desses. Professor, porque daí é a mesma quantidade. Do lado direito e esquerdo? É. Perfeito. Ou seja, o lado direito e o lado esquerdo rejetam 5 litros de sangue a cada minuto. Só que impressões diferentes, né? Impressões diferentes. Com certeza. E aí a novidade, pessoal, de termo que nós temos é essa fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Dúvida? Não, tipo, é porque como é injeta a mesma quantidade de sangue, então, por exemplo, o lado direito e o lado esquerdo, os nossos pulmões vai ter a mesma quantidade de sangue que é injetado para todo esse coração. Perfeitamente. É por causa da irrigação dos alvéolos, Tudo isso, a gente vai ver isso aí na próxima etapa, daqui a 3 aulas a gente já vai começar a estudar isso aí. Mas sim, basicamente é isso. Então, pessoal, o que seria a novidade para nós é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Ejeção, volume de ejeção é a mesma coisa que volume sistólico. Ou seja, quantidade de sangue ejetada por batimento. O que nós temos que saber, pessoal? Para a gente determinar o volume, a fração de ejeção, nós temos que saber, inicialmente, o volume diastólico final. Então, em um exemplo aqui, tá, pessoal? Eu tenho um volume diastólico final de 100 ml. Ou seja, no final da diástole, eu tenho 100 ml. Desses 100 ml, 60 ml foram ejetados para a artéria aorta. Quantos por cento do volume diastólico final foram ejetados? 60%. Está claro isso na cabeça de vocês? No caso da nossa paciente, ela ejetava somente 33%. Pouquinho, né? Terço praticamente. Entenderam o que é a fração de ejeção? No caso aqui, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo é um dos métodos utilizados para diagnóstico de insuficiência cardíaca. Normalmente, em pessoas normais como nós aqui, espero que todos vocês sejam assim, a fração de ejeção gera-se em torno de 65%, 70%. E obviamente, à medida que a doença avança, né, a pessoa com insuficiência cardíaca, essa fração ela vai diminuir. Estamos bem? Professor, o atleta é nessa mesma quantidade ou ele é Na mesma quantidade. Só que Só que daí ele demora mais para encher. Em vez de ele bater 70 vezes para eliminar 70 ml, ele vai bater 50 vezes para eliminar 100 ml. Só vai mudar a quantidade, mas a fração basicamente é a mesma. Beleza? Pré-carga, pessoal. A pré-carga, basicamente, está relacionado com a tensão que o sangue vai fazer no ventrículo. Ou seja, capacidade que o sangue vai fazer. Desculpa, não é capacidade. É a ação que o sangue vai fazer sobre as células musculares cardíacas ventriculares. Mesma coisa. Dei um exemplo, acho que vai ficar mais claro aí para vocês. Peguei uma bexiga e estou enchendo de água. Quando eu estou enchendo de água, a água está fazendo pressão, ou está gerando uma tensão na parede da bexiga, não tá? Mesma coisa no nosso coração. Quando o coração enche, esse sangue que enche vai fazendo uma tensão nessa parede. O que acontece? Quanto maior a pré-carga, maior a tensão, mais as minhas fibras musculares vão alongar. E na hora da contração elas vão gerar mais força. Então a pré-carga aumentada é muito bom. Beleza? Muito bem. Agora
agora, o meu coração ele precisa contrair para expulsar ou para ejetar o sangue. Para que ele possa fazer isso, ele tem que vencer uma resistência. Essa resistência é da artéria aorta. Então, o que é a pós-carga? Basicamente, a tensão que o meu ventrículo tem que fazer para vencer a resistência da aorta. Então, se eu tenho uma pós-carga muito alta, o meu coração tem que fazer muita força. Isso não é muito bom. Ok? Eu não entendi isso direito. O quê? A pós-carga? Então vamos lá. Meu coração, ele vai contrair para expulsar o sangue pela artéria aorta. Só que o que acontece? A artéria aorta tem uma resistência. O que acontece? Para que o sangue saia do ventrículo e vá para a aorta, eu preciso que o ventrículo contraia com uma pressão maior do que na aorta. Então, o que é a pós-carga? Basicamente, a tensão ou a geração de tensão que o ventrículo tem que fazer para expulsar o sangue. Ficou claro? No caso da hipertensão, o que acontece? A pós-carga é muito alta. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com uma pressão arterial de 120 por 80 e eu tenho uma pessoa com uma pressão de 180 por 80, qual dessas duas apresenta maior pós-carga? 180. A pressão que o ventrículo tem que fazer é maior do que na pessoa com 120. Beleza? Então, quer dizer, o coração ele tem que fazer muito esforço para bombear esse sangue dele. Perfeitamente. E aí vocês pegam um paciente, imagina uma pressão de 210. Que força que esse coração tem que estar fazendo? Pessoal, o que é insuficiência cardíaca? Quando vocês escutarem a palavra insuficiência, basicamente qualquer órgão é a incapacidade daquele órgão, daquele tecido, daquele sistema, em gerar a sua função, ou em fazer a sua função. No caso, a insuficiência cardíaca está relacionada com a disfunção do coração em bombear sangue. Ponto. A insuficiência cardíaca pode ser dividida em duas: sistólica e diastólica. A sistólica está relacionada com a incapacidade do coração em ejetar o sangue. E a diastólica em fazer o relaxamento. Normalmente, pacientes com insuficiência cardíaca têm meio a meio, certo? Tem características das duas classes. Não sei se vocês vão ver lá em patologia. Se preocupa com agora, isso aqui agora. Quais os principais fatores para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca? Basicamente, a hipertensão não tratada. Como eu falei para vocês, o coração tem que fazer muita força para vencer a resistência da aorta. Para que ele possa fazer isso, ele vai se adaptar. Ele vai gerar uma hipertrofia ventricular. Daqui a pouco tem uma fotinha que eu vou mostrar para vocês, demonstrando essa diferença. No entanto, existem outros fatores. Por exemplo, pessoas que têm infarto. Pessoas infartadas podem desenvolver insuficiência cardíaca. Sedentarismo é um fator também para o desenvolvimento. Obesidade também é um. Diabetes também é um, não controlado. Tabagismo também. Então são fatores de risco. O que são fatores de risco? São fatores que podem desencadear a doença. Nesse caso, esses fatores que eu citei são possíveis fatores que podem levar à insuficiência cardíaca. Dúvidas? Tranquilos? 4. Porque a nossa paciente apresentou sintomas de cansaço e a ponta das mãos e pés azulados? Basicamente por um simples fator: não está chegando Sangue arterial. sangue arterial nas extremidades.
Se não está chegando sangue arterial, não está chegando oxigênio e nutrientes. Então, essas células entram numa situação que a gente chama de cianose. Cianose é quando o paciente começa a ficar azulado, meio cinzentado, assim, certo? O que é isso? Basicamente, não há chegada de quantidades adequadas de oxigênio e nutrientes para o tecido. Senhor, nesse caso aí pode ocorrer assim, um empobrecimento do tecido? Morte. Mas, na verdade, morte não, porque está chegando, mas está chegando pouca quantidade. Ele consegue ainda fazer as trocas, as funções, mas é de forma reduzida. Você quer bracardia, professor? Hã? Bracardia? O quê? Quando não consegue o coração. Na verdade, a bradicardia, ela está relacionada com o coração bater de forma mais lenta. Nesse caso, o nosso paciente está com 120 batimentos por minuto. Nesse caso, é taquicardia. Mas taquicardia. Não, mas porque você falou assim, deu o exemplo de ficar azulado e tal, mas na taquicardia a pessoa Ah, não! Tá relacionado porque não está mandando a quantidade de sangue adequada. Entendeu? É por conta do volume sistólico propriamente dito. Entendeu? Mas tá, no primeiro momento vai com a morte, né? Porque chega bom. Mas essa quantidade reduzida pode trazer Com certeza. Com certeza. Com certeza. Pode fazer o desenvolvimento de neuropatias, ou seja, os nervos, né, os neurônios morrerem. Com toda certeza, professor. Isso. É um caso bem clássico que acontece. No caso de extremo frio, o que acontece? As pontas ficam azuladas por quê? O sangue ele é direcionado para a parte do meio do nosso corpo. Então essas partes periféricas ficam privadas de oxigênio. Por isso. Perfeito. Muito bem colocado. E por último, pessoal, quais as principais alterações do coração? E para isso eu vou pegar essa aulinha minha aqui, ó, rapidinho, só para mostrar para vocês. O professor, eu estou tentando pesquisar aqui, mas o senhor lembra, porque esses dias para trás o filho do Abel Diniz morreu, né? Aí ele tinha um problema cardíaco, estou tentando lembrar até para o senhor dar uma comentada aí, porque ele era mega atleta, né? Qual que era, hein? Eu não sei qual foi a doença. É aquele filho que caiu do helicóptero uma vez. É o João Paulo. É bom, Eu não cheguei a ver, não. Aí eu não sei se era miocardia hipertrófica. Porque geralmente essa é uma das principais causas de morte dos atletas. Sim. O que acontece? Devido ao estresse provocado pelo treino, pode gerar realmente isso. Mas, como eu falei, tem que ser investigado para determinar a causa. Que tem de atleta que infarta aí, vocês não têm ideia. Então, pessoal, só mostrando aqui para vocês, ó, eu tenho um coração normal. Verifiquem, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Olhe uma pessoa com hipertensão não tratada, chamada de hipertrofia concêntrica. Olha a quantidade de massa muscular que foi desenvolvida. E olha o tamanho da câmara ventricular. Fica reduzida. Importante, vocês observaram que aqui nós temos redução do tamanho ventricular. Diferente de atleta. Atleta pode ter essa hipertrofia que não chega nesse tanto. No entanto, o tamanho da câmara cardíaca mantém preservado. Beleza? Então o que acontece? Quando a pessoa não tem hipertensão não tratada, o coração tem que fazer muito esforço. E gera essa hipertrofia. Câmera cardíaca pode aumentar? Pode, com toda certeza. A gente tem, eu não trouxe aqui, mas a gente tem os tipos de hipertrofia. Nós temos essa aqui, que é a hipertrofia concêntrica. No entanto, a gente tem uma outra hipertrofia que é chamada de excêntrica, ou seja, o tamanho do ventrículo esquerdo ele aumenta para caber mais sangue. Então isso é muito comum, essa hipertrofia excêntrica, em atletas. Então esses corredores de ultramaratona, maratona, eles apresentam a hipertrofia excêntrica.
Deixa eu ver, acho que eu tenho um exemplo aqui, deixa eu ver se vai ser nessa aula. De adaptação. Deixa eu ver onde que eu tenho essa aula. Mas o salgado da cor, não vou usar. Nossa, Sabe, sangue. mas você vai passar como? Começou. Vamos falar. Não, mas Pô, esse salgado eu vou no médico. Você vai pra cá? Qualquer coisa eu vou no médico. Nossa, o Gustavo falou assim, não, hoje vamos almoçar. Não, eu comi uns 3 pastéis ali. vai ficar. Agora Eu tô te falando. Caiu ali, mas hoje pastel. Descobri que a Mabi tava roubando, ela fez um rebolado ali bem numa parte. Semana que vem eu vou trocar o iPhone também com ela.